bem-vindos a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, professora de Ciências da Terra e da Vida do 7º ano. Hoje nós iremos falar dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Podem abrir os vossos manuais nas páginas 32 e 33 para seguirem a aula. Hoje iremos compreender as estruturas dos ecossistemas aquáticos e terrestres, conhecer a fauna e a flora dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Mas como é o habitual, vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula passada. O que nós vimos na aula passada? Exatamente. Na aula passada, nós falamos sobre os ecossistemas, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Nós vimos que os ecossistemas podem ser classificados quanto à dimensão em macroecossistemas, microecossistemas e mesoecossistemas. Vimos também que um ecossistema é a interação entre os seres vivos com o meio onde estão inseridos, certo? Exatamente. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo dos ecossistemas. Vamos estudar os ecossistemas aquáticos e terrestres, que são também classificações de ecossistemas. Ok? Então, vamos analisar aqui. Os ecossistemas podem classificar-se também em ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas terrestres têm como elemento de suporte o solo e dependem da luz, da temperatura e da umidade. Enquanto que os ecossistemas aquáticos têm como elemento de suporte a água e dependem da temperatura, da salinidade, das correntes, das marés, da profundidade e da incidência de luz. Mas os ecossistemas aquáticos podem ser classificados em marinhos, de água doce e estuários. Ok? Certo? Então, na aula passada nós vimos outra classificação de ecossistema, que é quanto à dimensão. Mas hoje estamos a ver uma outra, que tem a ver com o ambiente de cada ecossistema, basicamente. Ecossistemas terrestres. Vamos analisar aqui alguns exemplos de ecossistemas terrestres. Temos, no caso, florestas. As florestas são exemplos de ecossistemas terrestres. São ambientes com grande quantidade de árvores, formam ecossistemas complexos, ricos em biodiversidade. Como podem observar aqui, nós temos a imagem de uma floresta. Nós conseguimos ver claramente que há uma diversidade de plantas, mas nas florestas, como vocês já sabem, temos plantas, uma grande diversidade de plantas, mas também uma grande diversidade de animais. Então, cada ecossistema, ele é único. Então, apesar de ser um ecossistema terrestre, nós temos outros tipos de ecossistemas terrestres, mas que vão apresentar características próprias, não vão ser idênticas à das florestas, como poderemos ver já a seguir. Temos, no caso, o deserto. É só observar pela imagem, podemos ver uma grande diferença entre um ecossistema terrestre, que é a floresta, e o outro, que é o deserto. Então, a diferença que vocês veem aqui, qual é? Qual a diferença? Exatamente, na vegetação, principalmente, não é? Então, no deserto, são ambientes secos, com baixos índices de chuva, ou seja, chove muito pouco, a chuva ali é rara, e o clima é quente e árido. Quanto à flora, ou seja, a diversidade de plantas que nós vamos encontrar ali, são gramíneas e alguns arbustos. Fauna, podemos encontrar alguns répteis, insetos e alguns roedores. Podem ver que os seres que nós encontramos no deserto estão adaptados a viverem no ambiente árido e seco como ela é. Também, os seres que nós encontramos numa floresta também estão adaptados para aquele ambiente. Outro exemplo que nós temos de ecossistemas terrestres são pradarias. Observem bem a imagem. Mostra que é um ecossistema onde existem planícies, podem ver, de climas temperados e cobertos por vegetação herbácea, ou seja, rasteira. Podem ver uma região bem plana, onde nós temos uma grande quantidade ou diversidade também de
espécies rasteiras. A fauna, podemos encontrar ali algumas aves, mamíferos, répteis e também alguns insetos. E, por fim, nós temos aqui as savanas, que são ecossistemas que ocorrem em clima tropical, de estação seca e outra úmida, onde nós temos na flora, predominantemente, as herbáceas e as árvores existentes encontram-se distantes umas das outras. Reparem que aqui as pradarias e as savanas são parecidos em ambientes porque ambas estão no ambiente plano. Mas o que há de diferente é o clima. Mas também não é só o clima, não é? Também a própria diversidade de seres vivos, porque os animais que nós vamos encontrar, por exemplo, nas savanas, nós não vamos encontrar nas pradarias, não é? E a mesma coisa com a vegetação, também vai alterar-se, pois cada ser está adaptado ao seu ambiente. E ali as condições de clima, temperatura, não é? E solo também são diferentes. Continuando, vamos agora ver os ecossistemas aquáticos. Vocês se lembram que nós vimos que os ecossistemas aquáticos podem ser de água salgada, não é? Ou marinhos, e de água doce também os estuários. De água salgada, marinhos, são todas denominadas de marinhos, que acabam por albergar os oceanos e também os mares. Aqui, como pode ver, e já falamos isso numa das aulas, que a Terra, a superfície da Terra, ela é constituída por cerca de 70% a 71% é água. E dentre elas, a maior parte é água salgada. Lembra-se quando nós falamos da hidrosfera? Exatamente. Então, aqui, nos mares e oceanos, nós vamos encontrar água salgada e ali vamos ter também uma diversidade de seres vivos, uma grande diversidade de seres vivos, ok? E esta variedade depende também muito da profundidade e da incidência da luz. Como podem ver nesta imagem aqui, mostra o fundo de um oceano, ok? Podem reparar que a diversidade de seres vivos não é igual em todas as profundidades. Reparem, aqui temos uma região mais próxima da costa. E também observem muito bem os tamanhos ou porte dos seres que estão ali. Perto da costa nós encontramos uma diversidade, encontramos ali recifes de corais, por exemplo, encontramos algumas algas, alguns peixes mais pequenos. Mas à medida que vai aumentar a profundidade, vejam que o ecossistema aqui também muda, porque a incidência de luz não chega da mesma forma que perto da costa. Então, os seres que estão mais profundos, podem reparar o ecossistema mais abaixo aqui. Aqui, a incidência da luz não é igual à da superfície. Então, logo, podem ver que nós temos seres também diferentes, ok? Até chegar a um ponto onde não há incidência de luz e onde também quase não existe seres vivos, como aqui, por exemplo, não se vê nenhum ser vivo. Então, aqui, nos oceanos, os seres estão distribuídos de acordo com a profundidade e também com a questão da incidência de luz e das correntes, ok? Também que influenciam a distribuição desses seres. Agora, vejamos os ecossistemas aquáticos de água doce. Aqui, nós temos os pântanos, que são planícies parcial ou totalmente inundadas, cobertas com uma vegetação bastante densa e um solo com grandes quantidades de vegetação em decomposição, onde nós encontramos alguns peixes, patos selvagens, cisnes, salamandras, cobras de água, jacarés, rãs e gaivotas também. E temos os lagos, localizados em bacias, geralmente são abastecidos por rios ou riachos. Podem ver aqui, nos lagos nós encontramos alguma flora, como por exemplo os nenúfares, temos aqui algumas plantas aquáticas e também podemos encontrar lá alguns tipos de peixes. Normalmente nós podemos encontrar peixes como truta, que são peixes de água doce, ok? Também temos os rios, que mantêm-se em constante movimento para abastecerem os mares e oceanos e possuem grande variedade de vida. Então, podem ver pela imagem que
são ecossistemas diferentes, onde também vamos encontrar tanto a vegetação, ou seja, flora e fauna também diferentes, ou seja, distintas uma das outras, fauna e flora típica de cada ecossistema. E temos também um outro ecossistema aquático, que é o estuário, que é uma área ao longo da costa onde um rio se junta ao mar. No estuário nós encontramos um ecossistema que não é nem de água doce e nem de água salgada, mas sim de água salobre, ok? Porque ali ocorre uma mistura de água doce com água salgada. Normalmente pode ser água do oceano, por exemplo, que entra num rio e a água do rio acaba por diluir esta água salgada, diminuindo a salinidade da água. Então, os seres também que nós vamos encontrar aqui vão ser seres únicos, seres adaptados a este ambiente. Diz que os estuários possuem elevada produtividade, pois recebem grande quantidade de nutrientes do rio, do mar e da vegetação que está à sua margem, ok? Então aqui é um lugar, os estuários têm uma grande produtividade porque recebem nutrientes dos rios, dos oceanos e da margem, da vegetação que está na margem. Apesar de nos estuários ser um lugar de grande produtividade, nós não vamos encontrar uma grande diversidade de seres vivos. Por quê? Porque viver ali exige condições extremas, por vezes, de certos seres, ou seja, condições particulares, porque a água não é nem doce e nem salgada. Então, isso acaba por interferir. Vamos encontrar algumas espécies ali e, normalmente, as espécies utilizam estes ambientes para a reprodução. Por exemplo, há algumas espécies de peixes que migram dos oceanos, entram nos rios no momento da reprodução, para a reprodução, mas depois regressam novamente ao seu habitat. Então, ali não é o seu habitat, mas é um lugar onde vão reproduzir, ok? Percebido? Aqui nós temos algumas imagens que mostram os estuários, ok? Lugares onde ocorre o encontro, digamos assim, entre rios e oceanos ou mares também. Para além dos ecossistemas aquáticos e terrestres, há também outros tipos de ecossistemas, que são aqueles que são chamados de ecossistemas mistos e ecossistemas artificiais. Vamos conhecer mais um pouco. Ecossistemas mistos, o nome já diz, se é misto é uma mistura, não é? Combinam dois tipos de ecossistemas, ecossistema terrestre e aquático, ok? Exemplos de zonas úmidas de costa. Podem ver aqui na imagem, uma região de costa, vejam aqui, também é chamado de ecossistema misto, porque de um lado nós temos um ecossistema terrestre e do outro nós temos um ecossistema aquático. E nesta região vai viver ali populações ou comunidades, não é? Mas que estão adaptadas a este tipo de ambiente. E ecossistemas artificiais, o nome já diz, ser artificial é feita ou criada pelo homem. Exemplos, temos aquários, terrários, barragens e estufas, como podem ver aqui. Por exemplo, temos um lago criado pelo homem, ok? E ali vai crescer lá espécies e populações formando uma comunidade biótica ali. E do outro ali, aqui nós temos uma área de cultivo, uma área alagada onde nós temos cultivo da mesma cultura, é feita pelo homem. Então aqui é tipo estufas também, barragens também, são exemplos de ecossistemas artificiais criados pelo homem. Agora, vamos ao exercício para aplicarmos um bocadinho aquilo que aprendemos hoje. Exercício 1. Identifique os ecossistemas ilustrados nas seguintes figuras. Prestem muita atenção às figuras. Temos figura A, B, C e D. Acabamos de ver há bocado a classificação dos ecossistemas. Então, vocês estão em condições de responder a estas perguntas. Terão 1 minuto para fazerem isso.
Terminaram? Conseguiram identificar os ecossistemas, os tipos de ecossistemas? Vocês são bons, não é? Exatamente, então vamos à correção. Na figura A, que ecossistema está representado ali? Muito bem, ecossistema terrestre. E na figura B? Na figura B nós temos ali um aquário. Ilustra um ecossistema artificial. Muito bem, porque o aquário é feito pelo homem. A figura C, ecossistema aquático. Parece que aqui nós temos um lago. E na figura D, um ecossistema misto, onde nós temos uma região mostrando um ecossistema terrestre e a outra ecossistema aquático. Muito bem, estão de parabéns, conseguiram responder corretamente à questão 1. Então, agora passemos à questão 2. Dê exemplos de 2 seres vivos pertencentes, a linha A um ecossistema terrestre, a linha B a um ecossistema aquático. Eu sei que vocês são espertos e vão conseguir tirar isto de letra. Terá uns minutinhos para fazerem isto. Terminaram, não é? Eu sei que vocês são bons, então vamos à correção, só para certificar um pouco. Exemplos de seres vivos que pertencem ao ecossistema terrestre. 2 exemplos. Temos leões e insetos, por exemplo. São 2 exemplos, mas com certeza também poderás dar outros exemplos de seres que pertencem ao ecossistema terrestre, ok? Como algumas árvores, por exemplo, que pertencem ao ecossistema terrestre. E quanto ao ecossistema aquático, algas e peixes, por exemplo. Muito bem, são exemplos de seres pertencentes ao ecossistema aquático. Muito bem, estão de parabéns. Para praticarem mais um pouco, vou deixar-vos um TPC. Diferencie os ecossistemas. A linha A, terrestres de aquáticos. B, mistos de artificiais. 2. Enumere 3 características dos estuários. Em caso de dúvidas, peçam ajuda a alguém lá em casa ou então o professor da disciplina. Vamos à síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos que os ecossistemas também podem ser classificados em terrestres, aquáticos, mistos e artificiais, apresentando fauna e flora diversificados. Os ecossistemas terrestres têm como elemento de suporte a terra e dependem da luz, da temperatura e umidade, enquanto que os ecossistemas aquáticos têm como elemento de suporte a água e dependem da temperatura, da salinidade, das correntes, das marés, profundidade e incidência de luz. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de praticar o distanciamento social, lavar as mãos com frequência, usar a máscara. Fiquem bem e seguros. Até a próxima aula. Tchau, tchau.